Boa tarde, meu nome é Giovana Tavares Calado. Sou residente farmacêutica e pertenço ao Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso da Faculdade de Medicina de Botucatu. Esse trabalho se intitula Experiências Exitosas do Farmacêutico no Cuidado da Pessoa em Diálise Peritoneal. A doença renal crônica, ela é um problema de saúde pública em nível global. Segundo estimativas, cerca de 20% da população com mais de 60 anos de idade tem doença renal crônica em seu estágio mais avançado. Esses pacientes, na maioria das vezes, não são diagnosticados. Isso ocorre pela falta do monitoramento da função renal. A doença renal crônica, ela consiste em lesão renal e perda progressiva e irreversível da função dos rins, seja na parte glomerular, tubular ou até mesmo na endócrina. Na sua fase mais avançada, que também é conhecida pela fase terminal, os rins não conseguem mais manter a normalidade no meio interno do paciente. Essa doença se manifesta quando há dano renal, sendo observada uma excreção anormal da albumina ou a função renal reduzida, sendo esta quantificada através da filtração glomerular, tanto medida quanto estimada. A hipertensão arterial e o diabetes mellitus são as duas principais causas do surgimento da doença renal crônica. Essas patologias geralmente são detectadas por profissionais que trabalham na atenção básica de saúde. Então, é importante a conscientização e a capacitação desses profissionais na vigilância em cuidados primários de saúde. Eles são essenciais para que seja diagnosticado e para que ocorra o encaminhamento precoce desses pacientes a instituições que tenham diretrizes apropriadas para que seja feito o tratamento adequado desses pacientes, prevenindo as complicações e uma terapia, e provendo, né, uma terapia de substituição renal apropriada. As três formas de tratamento que encontra são a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. A diálise peritoneal, ela envolve o transporte de solutos e de água através de uma membrana que separa dois compartimentos contendo líquidos. As modalidades existentes da diálise peritoneal utilizadas no domicílio são a diálise peritoneal ambulatorial contínua, a DPAC, e a diálise peritoneal contínua automatizada, que é a DPA. As duas consistem em terapias que resgatam a liberdade de ação dos pacientes e propiciam o controle mais efetivo do quadro. Portanto, o que a gente traz também é a importância da visita domiciliar, que é uma prática de cuidado ao paciente que vem crescendo exponencialmente no mundo. Dessa maneira, a gente possibilita o conhecimento dos fatores sociais, culturais e econômicos do paciente. A visita domiciliar, ela não é só feita pelo profissional de enfermagem, mas pelo profissional de farmácia, pelo profissional de nutrição, pela fisioterapia. E a presença do farmacêutico, ela é muito importante nesses casos, uma vez que tem como dever prestar a orientação necessária a esses pacientes, evitando problemas que possam ocorrer devido à grande quantidade de fármacos que são utilizados por esses pacientes que fazem a terapia da diálise peritoneal, seja qualquer a sua forma. Portanto, o objetivo desse trabalho foi compartilhar as experiências de duas farmacêuticas residentes em um hospital-escola, na atenção ambulatorial e domiciliar ao paciente em diálise peritoneal. Para a metodologia, a gente usou um estudo descritivo do tipo relato de experiência compartilhado por farmacêuticas residentes
provenientes do primeiro ano do programa de residência multiprofissional em saúde do adulto e do idoso da Unesp, da unidade de diálise peritoneal de um hospital público. O estudo ele foi desenvolvido de março a agosto do ano de 2019 sobre uma preceptoria multiprofissional, em especial da área da enfermagem e da área do serviço social. As atividades desenvolvidas foram um atendimento farmacêutico, consultas farmacêuticas de caráter ambulatorial e domiciliar ao paciente em diálise peritoneal. Na literatura, nós não conseguimos encontrar muitos trabalhos e relatos da prática farmacêutica no domicílio, com pacientes especialmente em terapia renal. Através do programa de residência multiprofissional em saúde do adulto e idoso, realizado no Hospital das Clínicas da Unesp, essa realidade vem se transformando e a sua prática ela vem crescendo e trazendo subsídios fortalecedores a esses farmacêuticos. As visitas domiciliares realizadas pelo farmacêutico proporcionam não só um crescimento ao profissional, mas um atendimento diferenciado ao paciente, trazendo informações também para a equipe hospitalar sobre a aderência aos medicamentos, a dificuldade de acesso às medicações, enfim, nos mostra a realidade que nem sempre ela é vivenciada no ambulatório por todos os membros da equipe, né? E os pacientes em diálise peritoneal, eles necessitam de uma atenção integral, uma vez que estes estão, em geral, submetidos a um tratamento farmacológico complexo, ou seja, muitos medicamentos, são muitos parâmetros para controlar e precisa de uma atenção especial, ou seja, que envolve um grande número de medicamentos com inúmeras administrações diárias. Sendo assim, esses pacientes estão sujeitos a problemas que nós chamamos de PRM, que são problemas relacionados aos medicamentos, que incluem reações adversas, baixa adesão à terapia medicamentosa, além de questões relacionadas à segurança do paciente e do medicamento. Muitas vezes as medicações elas são armazenadas de maneira errada, o que interfere diretamente na terapia do paciente, e é muito importante a presença do farmacêutico na visita domiciliar. É um trabalho que consegue elucidar bastante as dúvidas dos pacientes, como fazer a terapia medicamentosa da melhor maneira possível. A doença renal, ela pode gerar alterações da biotransformação e da eliminação dos medicamentos. Dessa forma, os procedimentos dialíticos podem alterar a farmacocinética de alguns fármacos, exigindo monitoramento e ajuste da dose. Com a presença do farmacêutico, observou-se, realizando a consulta ambulatorial e orientações durante a visita domiciliar, acerca do uso correto e armazenamento das medicações, que o profissional ele contribuiu para uma maior adesão por parte dos pacientes e melhora da terapia dos mesmos. Alguns dos trabalhos que envolviam a visita domiciliar ou a consulta ambulatorial o desenvolvimento dessas caixinhas que a gente podia disponibilizar ao paciente, em que eles podiam organizar, pelo menos, os horários das medicações, e isso já ajudava bastante a não confundir o que eles tinham que tomar. Além disso, nós fazíamos todo um trabalho de observar cartela por cartela, aonde estava sendo armazenado, qual lugar da casa, e o vencimento dos medicamentos. Nós tivemos muitos pacientes que estavam fazendo terapia medicamentosa com medicamentos que estavam vencidos, atrapalhando bastante o tratamento deles, a saúde deles de uma maneira geral. E toda vez que nós íamos fazer as visitas domiciliar, nós fazíamos toda uma coleta de dados, que é essa folhinha que vocês podem enxergar no slide. Para concluir, a diálise peritoneal, ela é uma terapia que requer cuidados diários de saúde. Nesse âmbito, também compete ao profissional farmacêutico o papel de prevenir a progressão da doença em estágios iniciais e de fornecer as melhores alternativas para o controle da doença em estágios avançados.
Sendo assim, o farmacêutico auxilia a determinar a efetividade da resposta farmacoterápica, além de garantir a qualidade de vida do paciente através da promoção do uso racional dos medicamentos, orientações sobre a administração, sobre o armazenamento e a duração do tratamento. Portanto, essa experiência evidencia a obtenção de melhores resultados com a incorporação do profissional farmacêutico à equipe multiprofissional e a sua presença nas visitas domiciliar também. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando, e essa daqui são as nossas referências. Muito obrigada.